Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série sobre os dogmas da Igreja Católica. Hoje daremos início a um tema muito especial, os dogmas marianos, verdades de fé que revelam o papel único e extraordinário de Maria na história da salvação. Neste episódio, vamos refletir sobre o dogma da Imaculada Conceição de Maria, uma das verdades mais belas e profundas da nossa fé. Este vídeo será dividido em duas partes. Na primeira, vamos compreender por que era necessária a Imaculada Conceição de Maria e na segunda, vamos conhecer as evidências bíblicas que fundamentam este dogma. Prepare o coração, abra sua Bíblia e venha conosco descobrir a grandeza do amor de Deus manifestado na pureza e na santidade de Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós, católicos, afirmamos que Maria foi concebida imaculadamente, queremos dizer que, desde o primeiro instante de sua concepção, ela foi plenamente envolvida pela graça santificadora de Deus. O Senhor a preservou de todo o pecado durante toda a sua vida. Mas surge uma pergunta importante: por que era necessário que fosse assim? Enquanto nós recebemos a purificação do pecado original no sacramento do batismo, Maria recebeu essa graça de forma única e antecipada, no primeiro momento de sua existência. Desde o princípio, Deus preparou Maria para ser a morada perfeita do seu filho. No entanto, algumas pessoas questionam: se Maria precisou ser concebida sem pecado para gerar Jesus, então sua mãe, Santa Ana, também não teria que ter sido concebida imaculadamente para dar à luz Maria? E assim não haveria uma sequência de mulheres concebidas sem pecado desde Eva? Não seria necessário. A Imaculada Conceição de Maria não foi uma exigência, mas uma escolha apropriada da parte de Deus. Sendo onipotente, o Senhor poderia ter realizado a encarnação de muitas formas diferentes. Ele poderia, por exemplo, ter assumido a forma de um homem adulto já pronto, ou até mesmo ter nascido de uma mulher pecadora e ainda assim permanecer sem pecado. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu o modo mais digno e conveniente. Quis nascer de uma mulher, como nos recorda a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. E essa mulher, destinada a ser a mãe do Filho de Deus, foi preparada de modo singular, concebida sem pecado original, pura e cheia de graça. Curiosamente, até mesmo Martinho Lutero, um dos principais reformadores protestantes, reconheceu essa verdade nos primeiros anos de seus escritos. Ele afirmou que Maria, desde o instante em que sua alma foi criada, foi purificada do pecado original. Disse ainda que a graça de Deus a encheu de todo o bem e a tornou livre de todo o mal. Mais tarde, suas opiniões sobre o tema variaram, mas em seus escritos de 1540, Lutero ainda sustentava que, quando Cristo foi concebido no ventre de Maria, a carne e o sangue dela foram totalmente purificados, de modo que nada de pecado permaneceu. Podemos entender isso com uma comparação simples. Um rei não precisa usar uma coroa para ser rei, mas é apropriado que o faça, por causa da sua dignidade e majestade. Do mesmo modo, Maria não precisava necessariamente ser imaculada para que Cristo nascesse, mas era conveniente que fosse. Deus a preservou do pecado para que ela fosse digna de sua sublime missão, ser a mãe do Rei dos Reis. Agora, falaremos das evidências bíblicas do dogma da Imaculada Conceição de Maria. O dogma da Imaculada Conceição é uma das verdades de fé mais belas da Igreja Católica, mas também uma das mais difíceis de ser aceita por muitos cristãos protestantes. Alguns afirmam que não se deve crer nesse dogma porque ele não aparece de forma explícita nas Sagradas Escrituras. Entretanto, nós católicos compreendemos que nem todas as verdades reveladas por Deus estão escritas de maneira direta na Bíblia. A fé cristã também se apoia na tradição viva da Igreja e na ação contínua do Espírito Santo que guia o povo de Deus. Ainda assim, é possível mostrar que a Imaculada Conceição tem sim fundamentos bíblicos sólidos. Logo no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, após a queda de Adão e Eva, Deus faz uma promessa: colocará inimizade, isto é, oposição total entre a serpente e a mulher, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente.
Essa passagem, conhecida como o proto-evangelho, é a primeira boa nova da salvação. Se há uma inimizade completa entre a mulher e Satanás, significa que ela não pertence à sua descendência nem está sob o seu domínio. Em outras palavras, essa mulher é totalmente livre do pecado. Uma descrição que se encaixa perfeitamente em Maria, a mãe do Salvador. Além disso, é interessante notar que o termo mulher em Gênesis parece ser um título que se refere a Eva em seu estado de pureza antes da queda. No capítulo 2, versículo 23, ela é chamada simplesmente de mulher. Só depois do pecado, no capítulo 3, versículo 20, ela recebe o nome de Eva, que significa mãe de todos os viventes. Isso nos ajuda a entender que a mulher mencionada por Deus após a queda representa uma nova Eva, uma mulher como a primeira antes do pecado, livre de toda mancha e plenamente unida à vontade de Deus. E quem é essa mulher? O próprio texto nos dá pistas. Deus anuncia que a descendência dessa mulher esmagará a cabeça da serpente, enquanto a serpente ferirá o seu calcanhar. Essa imagem revela duas coisas. A mulher é virgem, pois tem uma descendência própria, e essa descendência, o seu filho, vencerá Satanás, ainda que sofra no processo. Portanto, vemos aqui o anúncio profético de uma virgem que dará à luz um filho que triunfará sobre o mal. Meus irmãos, essa mulher é Maria, a nova Eva. Assim como a primeira mulher foi criada sem pecado original, Deus também quis que a nova mulher, Maria, fosse preservada de toda mancha de pecado desde o primeiro instante de sua existência. Ela foi concebida imaculadamente para ser a mãe pura e santa do Redentor. Além disso, vemos inúmeras evidências disso em diversos textos da Sagrada Escritura. Primeiro, Maria é revelada como cheia de graça no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 28. Segundo, Maria é apresentada como o cumprimento da profecia da filha de Sião, anunciada pelos profetas Isaías, no capítulo 12, versículos de 1 a 6, Sofonias, no capítulo 3, versículos de 14 a 16, e Zacarias, no capítulo 2, versículo 10, entre outros textos. Terceiro, Maria é revelada como o princípio da nova criação, em cumprimento da profecia de Jeremias, capítulo 31, versículo 22. Quarto, Maria é mostrada como aquela que possui um estado abençoado em paralelo com o próprio Cristo, conforme vemos no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 42. Maria é chamada não apenas de abençoada entre as mulheres, mas de mais abençoada do que todas as mulheres, incluindo Eva, também no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 42. Sexto, Maria é revelada como a Imaculada Arca da Aliança, conforme podemos contemplar no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, em que ela traz em seu seio o próprio Verbo de Deus feito carne. Sétimo, Maria é apresentada como a nova Eva, segundo os relatos do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 37 e 38, do Evangelho de São João, capítulos 2 e 19, versículos 4 e de 26 a 27, e ainda no livro do Apocalipse, capítulo 12, entre outras passagens das Escrituras. Oitavo, Maria é revelada livre das dores do parto, em cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 66, versículos 7 e 8. Todas essas passagens das Escrituras nos revelam, de forma admirável, o lugar único de Maria no plano da salvação. Desde o Antigo Testamento até o Novo, vemos a mão de Deus preparando aquela que seria a mãe do Salvador, cheia de graça, nova Eva, Arca da Aliança e Filha de Sião. A Imaculada Conceição não é apenas um título de honra, mas uma verdade de fé que nos mostra como Deus, em sua infinita sabedoria e amor, preparou uma mulher totalmente pura para acolher o seu filho. Em Maria, contemplamos o triunfo da graça sobre o pecado e o início de uma nova criação. Se você está gostando do conteúdo totalmente gratuito que oferecemos aqui no canal, saiba que a produção desses vídeos envolve custos. Por isso, se puder, ajude a manter esse trabalho vivo por meio do botão do Valeu Demais.
Qualquer valor faz a diferença e é uma forma de garantir que você continue recebendo conteúdo católico de qualidade, sempre fiel à fé católica. Também é possível colaborar com uma doação de qualquer valor pelo Pix do canal, doação catequizandocatólicos@gmail.com. Sua ajuda é fundamental para que essa missão continue crescendo. Conheça também o clube de membros do canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos, pensados especialmente para quem quer aprofundar ainda mais na fé. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder nenhuma novidade. E aproveite para deixar seu comentário aqui embaixo, a sua participação é muito importante para nós. E para quem quer entender ainda mais sobre o assunto, não deixe de assistir ao vídeo onde respondo uma outra dúvida bastante comum com relação à Virgem Maria. Afinal, ele teve outros filhos além de Jesus? O vídeo está na tela, basta clicar. Te espero lá!